Saul. Mas o assunto que eu quero trazer, nós não vamos nos deter no assunto de Saul, nós vamos falar sobre Samuel. O Saul era filho de Quis, e este homem, ele perdeu as suas jumentas e chamou seu filho Saul para poder ir procurar as jumentas de seu pai. E a Bíblia diz que esse Saul, ele era muito forte. A Bíblia diz que ele era um homem mais belo do que ele não tinha naqueles dias que ele viveu, e dos ombros para cima ninguém sobressaía a ele, na sua beleza, na sua formosura. E o seu pai disse: olha, vai procurar as jumentas que se perderam naquela época, né? Jumento, camelo, ovelha, era um valor muito alto mesmo, que era a condução da época, os maquinários da época eram os animais. Então, tinha um valor muito alto. E Saul saiu à procura das jumentas. E a Bíblia diz que ele não encontrou. Passou em várias cidades, em vários lugares, e não encontrou. A ponto dele chamar o seu moço e dizer assim: olha, moço, é o seguinte, eu acho que nós podemos voltar para trás, porque a preocupação do meu pai daqui a pouco já não vai ser só com as jumentas. A preocupação do meu pai já vai ser conosco, porque as jumentas sumiu e nós não encontramos, e agora nós estamos sumidos também, e ele vai ficar preocupado. Não tem como nós procurarmos mais, nós já passamos em vários lugares e não encontramos, então vamos retornar. Mas aquele moço, irmãos, ele conhecia Eliseu. Aquele moço tinha um conhecimento do profeta Eliseu. Por quê? No dado momento em que Saul fala para ele que eles iam voltar para trás, porque o cuidado do pai deles estariam agora voltado para eles e não mais para as jumentas, esse moço fala para ele: olha, deixa eu te dizer uma coisa, tem aqui nesta cidade um homem de Deus. Tem aqui nessa cidade um homem de Deus. Olha para você ver, qual foi a classificação que o moço deu para Samuel? Homem de Deus. Tem aqui nessa cidade um homem de Deus. Nós vamos encontrar esta qualidade na vida de Samuel. Um exemplo de fidelidade. O moço testifica para Saul. Saul não conhecia, não sabia quem era, e o moço testifica para Saul dizendo: tem aqui nessa cidade um homem de Deus. O que nós aprendemos aqui, irmãos, nessa primeira parte, é que o mundo, a igreja, o mundo precisa saber que há homem de Deus na cidade. E quando eu falo homem de Deus, eu não estou dizendo só do pastor, não. Eu não estou dizendo só do ministério, não. É o irmão, é a irmã. Aquele que passa por aqui é um homem de Deus. Aquela moça que passa por aqui é uma jovem de Deus. Aquele moço que passa por aqui é um moço de Deus. Por que esse moço de Saul falou dessa forma? Porque ele conheceu provavelmente Samuel. E o homem de Deus, a mulher de Deus é conhecido, irmãos, pelo seu o quê? Pela sua pregação? Pelo seu? Alguém falou. Testemunho.
Não adianta nada nós pregarmos muito, cantarmos muito e não ter testemunho. Não adianta nada nós termos uma eloquência, orarmos, cair fogo do céu, paralítico andar, cego enxergar, mudo falar, morto ressuscitar, mas o nosso testemunho é ruim. Porque antes do povo olhar para a palavra de Deus, eles vão olhar para quem? Para a pessoa. Vai olhar para a pessoa. E aqui Eliseu foi olhado primeiro como homem de Deus. Como que as pessoas estão olhando para nós e nos vendo? Como que as pessoas estão olhando para nós e falando de nós? Estou falando de mim não, de você, de todos nós. Como que eles estão nos vendo? Ali lá vai um enrolado. Ali lá vai um mentiroso. Pensa bem para você ver. E dentro da gente, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus e tudo mais, mas no olhar do povo, lá vai um embrulhão. Não é assim? Às vezes acontece. Por quê, irmãos? Deus, Ele faz, Ele opera na pregação, Ele opera na oração, porque Deus tem compromisso com a palavra dEle. Não é porque quem está falando é perfeito, não, é a misericórdia de Deus. Então quando aquele moço fala para Saul assim, ó, não precisa se preocupar não, nós não vamos nós não vamos voltar não, porque há nessa cidade aqui um homem de Deus, tem um homem de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você aceita Jesus, e temos desejo de ir para o céu, e temos desejo de ser salvo, eu tenho que sustentar esta palavra na minha vida. Eu tenho que sustentar essa palavra na minha vida, de alguém dizer, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. Samuel, irmão, não precisou de colocar outdoor, não precisou de Samuel fazer propaganda, não precisou, só do moço saber que Saul ia voltar para trás, sem encontrar a jumenta, ele falou, não, nessa cidade tem um homem de Deus, nessa cidade tem um homem de Deus. Aí eu entro aqui num detalhe, lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8, versículo 1 a seguir, você vai ver quando Filipe estava na cidade de Samaria, fugindo da perseguição que estava em Jerusalém. A Bíblia nos diz que Filipe pregava a palavra, anunciava a palavra, o paralítico andava, cego enxergava, mudo falava, surdo ouvia, os demônios saíam gritando das pessoas e os mortos eram ressuscitados. E havia grande alegria naquela cidade. Está escrito desse jeito lá. E havia grande alegria naquela cidade. Por que havia grande alegria naquela cidade? O que tinha lá? O que tinha lá? Um homem de Deus. O homem de Deus, a igreja, irmão, ela promove a alegria do reino de Deus na terra. Às vezes nós preocupamos em promover alguma coisa nessa terra, mas Deus só nos manda promover a sua palavra. E quando nós pregamos a sua palavra, a palavra de Deus, ela já vem com alegria, ela vem com paz, ela vem com amor, ela vem com várias, bênçãos para a vida de quem ouve. Então, aquele moço falou para Saul, porque ele já conhecia Eliseu. Não, é um homem de Deus. Agora você pensa bem. E Eliseu, ou seja, Samuel, ele honrou a confissão do moço? Honrou. Ele honrou a confissão do moço. Se os irmãos olharem em versículos,
anteriores, capítulos anteriores, capítulo 7, capítulo 6, do livro de 1 Samuel, quando a arca da aliança é levada, né, da terra de Israel, e é levada para a terra dos inimigos, onde ela ficou 20 anos em Kiriat Jearim, ela ficou 20 anos. Quem que lutou para que ela voltasse? Samuel. Você vai ver no capítulo 6 que Samuel chega para o povo e fala: gente, se vocês não voltar para Deus, se vocês não voltar a congregar, porque o povo tinha deixado de congregar, você pode olhar lá no capítulo de número 6, versículo de número 6, se vocês não voltar a congregar, a coisa não vai melhorar, a situação não vai melhorar, porque falta compromisso do povo, falta compromisso nosso com Deus. Aí eu te pergunto, a atualidade de hoje, está faltando compromisso ou não do povo? Está faltando, irmão, você pode ver, os que têm compromisso de verdade com Deus, são os mesmos, você pode ver, toda quarta, toda sexta, é os mesmos, e o resto? Cadê o compromisso? Samuel, ele tinha compromisso com Deus, ele não importava o que iria lhe suceder. Para os irmãos terem uma ideia, Samuel, ele foi ousado em entregar uma mensagem para quem, irmãos? No começo, capítulo 3, capítulo 4, para Eli. Samuel tornou-se homem de Deus já na sua infância, já desde o princípio, porque quando ele desmamou, a mãe dele já levou ele, deixou ele no templo, e ali ele viveu dentro do templo, ali ele viveu na casa de Deus, e agora esse moço traz o testemunho: ó, este homem é um homem de Deus. Veja bem, depois, ele é conhecido, irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus é conhecido, sim ou não? Aí você vai falar: pastor, aí eu entro aqui em algo, que às vezes as pessoas pensam que roupa não faz uma diferença. Faz uma diferença, sabe por quê? Porque quando Acaz ficou sabendo assim, ó, que Elias estava na região, ele falou, ó, mandou 50, falou: que jeito que ele é? Que roupa que ele está vestindo? Ó, ele está vestindo pele de camelo, um cinto e tudo mais. Ah, já sei, é o Elias, não é outro. João Batista, o que ele está vestindo? Tal. E ele, Samuel, também conhecido. O que me chama a atenção aqui, irmãos, é que Samuel, ele era conhecido e não convencido, irmãos. Uma coisa é a gente ser conhecido, outra coisa é a gente ser convencido. Lembra de Pedro? Quando que Pedro converteu? Quando que Pedro converteu assim de verdade mesmo? Você lembra? No dia de Pentecoste. Porque Jesus falou para ele assim, ó: Pedro, quando você converter, você vai anunciar os seus. Quando você converter. Agora, Pedro já tinha visto Deus fazer milagres, Jesus fazer milagres, Jesus fazer sinais, Jesus fazer prodígio. Então Pedro era o quê? Convencido. Era convencido de que era o da frente, que era como diz, o bambambam. E não era. Então, Samuel, ele era conhecido e não o quê? Convencido. E outra, irmão, a coisa mais gostosa, sabe o que é? É quando é Deus que revela.
Eliseu, ou seja, Samuel, ele não se propagou, não. Foi Deus que revelou ele. É igual eu vejo hoje, as pessoas falam assim, eu acho que não precisa disso, irmãos. Eu acho que não precisa disso, não tem necessidade disso. Deus vai me levar para pregar lá? Esqueceu de mim? Não é assim não, gente. Não é dessa forma que funciona o reino de Deus. Não é desse jeito. Eu não posso me oferecer. É Deus que tem que me fazer ser conhecido pela sua graça. Aquele moço conheceu. Tem um moço aqui na cidade, um homem de Deus, e ele tem solução para o seu problema. Outra coisa que eu aprendo, irmãos, como homem de Deus, como mulher de Deus, como igreja de Deus, nós temos que ter solução para o necessitado. Isso foi Jesus que falou. E porão as mãos sobre os enfermos. E vai fazer o quê? E os curarão. Foi Jesus que... Eis que eu vos dou o poder. Pronto. Vai, curai os enfermos, limpai os leprosos. Foi isso que Jesus determinou. Nós nos tornamos conhecidos quando nós fazemos a obra de Deus. Irmão, tem gente que quer ser conhecido, mas não faz nada para Deus. Tem gente que quer ser conhecido, mas não faz nada para Deus. Quer ser conhecido? Faça algo para Deus, mas não faça pensando em trocar. Não faça pensando em barganhar com Deus, porque Deus não faz barganha, Deus não faz troca. Deus fez Samuel conhecido. Deus fez Samuel conhecido. Quem nos faz conhecido é Deus. Você pensa bem para você ver. Elias, irmãos, era conhecido até no capítulo 16 do livro de 1 Reis? Não, nem no cenário a Bíblia não falava dele. Mas no capítulo 17, Elias aparece, vindo de uma cidade chamada Tisbe, uma cidade pequenininha, uma cidade que sem perspectiva alguma, mas Deus foi lá e tirou ele de lá e o fez conhecido na nação de Israel. Irmão, eu sinto que Deus está nos orientando, dizendo: meu filho, eu quero te fazer conhecido pela minha palavra. Eu quero te fazer conhecido. E é Deus que faz, irmãos. É Deus que faz. Eu não preciso de propagar, me autopropagar, porque Deus leva-nos aonde Ele quer nos levar. E Ele faz de nós o que Ele quer fazer, para que o nome dEle seja glorificado. Então, veja bem, o moço disse, versículo 6, porém ele disse, eis que há nesta cidade, o quê? Um homem de Deus. Segundo, esse homem de Deus era o quê? Honrado. Honrado. Agora, para a pessoa ser honrada, irmão, Jesus, aí lá no capítulo 15, versículo 33, se não me falha a memória, do livro de Provérbios, adiante da honra, vai o quê? A humildade. Eliseu, antes de ser honrado, ele foi humilde. Antes de de Samuel ser honrado, ele foi humilde. E aqui esse moço testifica dizendo, há um homem de Deus e homem honrado. Irmãos, o Senhor fala assim, eu vou honrar quem? Eu vou honrar quem? Me honra. Quer ser honrado? Honra a Deus. Honra a Deus. Eu honro a Deus. Eu honro. Salomão, é isso, 15:33? 15:33 de Provérbios. Adiante da honra vai a humildade. Então, Samuel, ele era honrado. Honrado.
Por quê? Porque ele honrou Deus, ele honrou o Senhor. Ele honrou a Deus e Deus estava honrando ele. E não era ele que estava se autopropagando. Era alguém que estava falando dele, irmãos. Era alguém que estava passando para frente dizendo, ó, além de ser um homem de Deus, é um homem honrado. É um homem honrado, é um homem de caráter. É um homem, ó, eu ponho a mão no fogo por ele. Foi o que ele passou. Então, o homem de Deus tem, ou seja, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, o homem de Deus tem que ser honrado. Exemplo de Eliseu, que era também honrado. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10. Eliseu também era honrado, como Samuel foi honrado. Por quê? Eliseu passava pela cidade de Sunem. Olha aí no capítulo 4, versículo 9 e 10 de 2 Reis. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Olha o que diz. E disse ela ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o quê? Um santo homem de Deus. Ela estava falando o quê? É um homem separado para Deus. Esse que tem passado sempre aqui em casa. Porque o testemunho dele era verídico, quando ele passava na casa daquela mulher lá em Sunem. E a Bíblia diz: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Quer dizer, não vamos fazer aqui de parede e meia conosco, não, vamos fazer lá de frente ao muro, porque ele tem a liberdade dele ficar lá. Vamos fazer lá para ele. E ali ponhamos o quê? Dizendo que o homem de Deus precisa de quê? De descanso. Precisa de descanso. Dizendo o quê? Ainda mais na frente, uma mesa. O homem, o servo de Deus precisa do quê? De comunhão. Precisa de comunhão para ser honrado. E também ele diz: ponhamos uma cama, uma mesa e uma cadeira. Ele precisa de quê? Autoridade. Cadeira fala de autoridade. Não como a cadeira que Eli ficava. Os irmãos sabem que Eli era um sacerdote de cadeira. Era um sacerdote que as duas vezes que falou sobre ele, falou que ele estava na cadeira. Na segunda vez que falou que ele estava na cadeira, ele morreu caindo da cadeira. Aí a mulher fala: vamos pôr uma cadeira e um candeeiro. Candeeiro fala de luz, de brilho, que o homem de Deus precisa ter, meus queridos. Por isso que aquele moço falou: ó, nessa cidade tem um homem que ele é o quê? Ele é homem de Deus e é honrado. É honrado. Onde passava, ó, você sabia, pede ele para orar para você, pede ele para orar para você. O que o povo está pedindo de nós, irmãos? Pede fulano, eu? Aqui lá? Porque põe a mão, mata. É? Onde que? Misericórdia. Não, vou aqui lá, um enrolado. Ih, eu já topei com ele aí na rua, estava falando mal dos outros ali, ó, num tal lugar. Não quero oração dele, não. Não, eu quero viver mais. Então era isso que o moço passava para Saul. Olha, ele é homem honrado. A honra vem de quem, irmãos? Provérbios 8:18. Provérbios 8:18. A honra vem de quem? Vamos ver? Riquezas e honra estão com quem? Comigo. Está com o Senhor. Honras e riquezas está com Deus. Não adianta, né?
Pessoa querer enriquecer e querer ter honra, se não vier de Deus, se não vier do Senhor, meus queridos. Não adianta nós querermos ser honrados se nós não passarmos no crivo de Deus. Se nós não passarmos no crivo do Senhor. Tem gente que quer ser honrado, mas não honra a Deus, irmãos. Quer ver um princípio? O princípio da fidelidade na contribuição. Lá no livro de Provérbios 3:9 fala assim: honra. Honra quem? O Senhor com quê? Com as tuas primícias da tua renda, da tua fazenda. Aí a pessoa fala: mas como que eu quero ser honrado se eu não honro a Deus? Com as primícias. Vamos ler, é melhor ler, porque está na Bíblia, senão está falando, mas não está mostrando. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Eu honro a Deus, eu sou servo de Deus, eu honro a Deus. Mas quando chega nesse princípio de honrar a Deus, a pessoa não honra. A pessoa acha difícil. Hoje eu vi algo, irmãos. A pessoa, ela consegue honrar a Deus. A pessoa que não consegue honrar a Deus no pouco, ela não consegue honrar a Deus no muito. Não precisa nem. Não, eu vou ser fiel a Deus. Se o Senhor preparar e abrir essa porta, eu vou ser fiel ao Senhor. Deus fala: eu sei que não vai. E não é mesmo, irmão. Porque a Bíblia fala: quem não é fiel sobre o pouco, não é fiel sobre o muito. E quando eu honro Deus no pouco, Deus nos honra no muito. Deus nos honra. É porque às vezes nós estamos desonrando a Deus. Desonrando. E outra, eu canso de falar isso aqui. Canso. Às vezes nós temos mais facilidade. Às vezes não, sempre. Nós temos mais facilidade de sacrificar o lado de Deus. Deus, depois eu acerto com o Senhor, beleza? E vai ficando, e vai ficando. E nós não honramos. Nós não honramos a Deus. E nós precisamos. Aí chega um aperto, nós queremos que Deus faça alguma coisa. Aí nós queremos que Deus faça alguma coisa. Deus, o Senhor não vai fazer nada. Fala: meu filho, olha aqui. Oh, Jesus, me ajuda. Olha o que o Espírito de Deus fala comigo. Faz lembrar. Essa mulher que preparou uma cama, preparou uma mesa, preparou um candeeiro para Eliseu, lá no capítulo de número 8 de 2 Reis, essa mulher o quê? Quebra. Ela ajudou quem? Ela honrou quem? Quem que ela honrou? O homem de Deus. Pondo uma cama, uma mesa, um candeeiro, né? Colocando ali para o homem de Deus. Aí passou os tempos, ela teve um filho, o filho morreu, ressuscitou. Lá no 2º livro de Reis, capítulo 8, Deus fala assim: ó, Eliseu, manda avisar a mulher, a sunamita, que eu vou trazer fome na terra por 7 anos. Por um período de tempo, eu vou trazer fome na terra. Então manda ela peregrinar aonde ela quiser peregrinar. E essa mulher foi peregrinar. Peregrinou o período todo da fome. A Bíblia diz que ela peregrinou o período todo da fome. Ó, vamos ler para os irmãos ver o princípio da honra. E falou Eliseu, capítulo 8 de 2 Reis. E falou Eliseu àquela mulher cujo o filho vivificara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família, e peregrina aonde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou fome na onde? Chamou fome, a qual também virá a terra, por quantos anos? 7 anos. A mulher podia falar: ô Senhor,
Peraí, ué, eu sou contribuinte da tua obra, eu ajudo. Eu fiz uma cama, eu fiz uma mesa, eu fiz uma cadeira, eu fiz um candeeiro, eu fiz um quartinho. Não, a mulher saiu e foi peregrinar por 7 anos. E você sabe na onde que ela foi peregrinar? Ela foi peregrinar na terra de parente, não. Ela não foi peregrinar em terra de amigo, não, de vizinho, não. Onde que ela foi peregrinar? Na terra dos... O que os filisteus eram de Deus? Inimigos. Ela foi peregrinar lá. Perdeu as terras, perdeu os bens, perdeu tudo. Foi peregrinar. A Bíblia diz que... E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Versículo 3, sucedeu que ao cabo... Irmãos, essa mulher, olha o princípio de honra, que nós estamos falando de Eliseu, de Samuel sendo honrado, falado para Saul. Olha para você ver, versículo 3, sucedeu que ao cabo dos 7 anos a mulher voltou. 7 anos, deu 7 anos, a mulher falou, Deus falou quantos anos? 7, eu vou voltar. Eu vou voltar e vou tomar posse do que é meu. Espera aí, ela ficou 7 anos. Perdeu tudo. Perdeu. A terra... E sucedeu que ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar pelo rei, pela sua casa e pelas suas terras. Ela foi chegando, e o rei estava conversando com quem? Com Geazi. O Geazi estava contando para o rei que Eliseu tinha ressuscitado o filho daquela mulher. Ei, você vê, olha, ele fez um milagre na casa da mulher, ressuscitou. Antes ele multiplicou o azeite da viúva, depois ele ressuscitou, ele profetizou um filho para a mulher teve um filho, o filho morreu, ele veio e ressuscitou. E o rei ficou todo abismado, todo empolgado. Vixe, isso é homem de Deus mesmo? E quando o Geazi está falando para Eliseu, quem chega? A mulher venceu 7 anos. A mulher chega, eu quero as minhas terras, eu quero as minhas posses, eu quero os meus bens, eu quero a minha casa. Versículo de número 5. Sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei, meu senhor, esta aí é a mulher, este é o filho com quem Eliseu vivificou. Essa aí é a mulher que eu estou falando para o senhor, acabou de chegar. Aí o rei fez o quê? O rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu o quê? Um eunuco. Falou, vem cá, vai com ela. Olha aqui, irmão, por isso que Deus não fica devendo nada para ninguém. É o princípio da honra. Honrou Deus, Deus te honra. Honramos Deus, Deus nos honra. Aí o que aconteceu? Ela chega e o rei fala assim, ó, chama o eunuco e fala assim, ó, vem cá. Versículo 6. E perguntou o rei a mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faz-lhe restituir tudo o que era seu, e todas as rendas, da onde? Da terra, o dia em que deixou a terra até agora. Quantos anos ela deixou a terra? O rei falou assim, ó, restitui para ela, foi 7 anos sem plantar, 7 anos sem colher, faz a conta de tudo que era dela, que ela ia colher nesses 7 anos, e devolve para ela. Isso é o quê? Princípio de honra. Honrou, Deus honra, irmãos. Ela fez para quem? Irmão, tem hora que a gente faz para um servo de Deus, você pensa que está fazendo para um servo de Deus, você está fazendo para Deus. Você não está fazendo para mim, não está fazendo para o irmão, você está fazendo para Deus. Lembra, olha para você ver, oh Deus é maravilhoso, vai abrindo a mente da gente. Lembra do Elias? O Elias falou para a viúva assim de Sarepta. A mulher falou, eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite e farinha, um pouquinho de azeite na botija e farinha na panela. Eu vou fazer um bolo, eu vou comer, eu e meu filho, nós vamos comer e nós vamos
morrer. Aí o Elias chega e fala, princípio de honra, que faz um bolo primeiro para mim, porque fazendo para o profeta, estava fazendo para quem? Fazendo para o profeta, estava fazendo para quem, irmão? Para Deus. Faz um bolo primeiro para mim. E há de ser que a farinha da panela e o azeite da botija não acabará, enquanto não houver chuva sobre a terra. Princípio de honra. Honrou a Deus, Deus te honra. Deus honra. Por quê, irmão? Tudo é dele, sim ou não? O que o Salmo 24 fala? Versículo 1. Do Senhor é o quê? E sua plenitude. Quando fala plenitude, de toda a terra completa, é dele. Mar, mato, riqueza. Às vezes as pessoas falam com a boca boa. Eu sou dono de tantos fazendas. Eu sou dono de tantos mercados. Eu sou dono de tantas linhas de avião. Aí Deus olha, você não é dono de nada, isso aí é tudo meu. Tudo meu. É igual tem aquele ditado que é uma verdade, né? Que o povo fala assim, ó. Como é que fala, gente? Não lembro agora. Não sou dono do mundo, mas somos filhos do dono. Né? Então Deus, irmão, está dizendo, igreja, me honra que eu vou honrar vocês. Me honra que eu honro vocês. Eliseu foi honrado porque honrou a Deus. A sunamita foi honrada porque honrou a Deus. A viúva de Sarepta foi honrada porque honrou a Deus. Eliseu foi honrado porque honrou, ou seja, Samuel honrou a Deus e Deus honrou ele. Deus quer fazer algo para nós nesses dias, irmãos. Só que Deus está dizendo, me honra. Me honra na rua, tem gente que honra a Deus só na igreja. Honrar a Deus na igreja é fácil, todo mundo olha. Nossa, viu, o irmão é tocha, o irmão é tapete de fogo, o irmão é coluna de fogo, o irmão é pé de fogo, o irmão é olho de fogo. Mas lá fora, ele não repercute o que ele é aqui dentro. Eu não posso ser crente só dentro da igreja. Eu tenho que ser crente dentro da igreja, tenho que ser crente na rua, tenho que ser crente na escola, eu tenho que ser crente na faculdade, eu tenho que ser crente no serviço. Como diz o ditado, eu tenho que ser crente até debaixo d'água. Até debaixo d'água. Para ser honrado, irmãos. Então, Eliseu, ou seja, o Eliseu, mas o Samuel hoje está me... O Samuel foi honrado por Deus. Esse moço testificou dele aqui, ó. Homem de Deus, homem honrado. Vamos mais. Outra coisa. Samuel tinha estabilidade. O que é estabilidade? Firmeza. Segurança. Convicção. Irmão, o crente tem que ter estabilidade, nós temos que ter firmeza, nós temos que ter segurança. Ué, tem crente que uma semana o fogo pega nele aqui na igreja, e na outra ele está mais apagado do que a Antártida. Você passar perto dele, você pega gripe, de tão frio que ele está. Não dá para entender o negócio dele. Num domingo relampeia, sapateia, bate palma, e pá. Nossa, mas que coisa tremenda. Aí você topa com ele na segunda-feira na rua. Ele está morto. Fala, Jesus, esse negócio não está certo, não. Ué. Eu não tenho firmeza, não tenho segurança. E o crente tem que ter segurança, tem que ter firmeza. E aí, irmão? Ó, irmão, eu vou caminhando. Eu não vou acelerar, porque eu já falei aqui várias vezes. Tem gente que começa com o fogo da Arthur dessa igreja. Mas é poucos dias. Dali a pouco ele está arrastando. Quando você vê que não, ele já está lá fora bebendo, fumando, fazendo tudo de errado. Agora aquele que vai assim, ó, caminhando, mas sempre está ali, é constante, é firme. Ele está ali, ó, todo dia, todo dia, todo dia. Agora aqui, misericórdia. Eu tenho até medo. Esse dia eu falei para um obreiro, falei, ó, estou vendo que fulano está com fogo muito alto.
Para baixar isso aí é da hora para outra. Porque a gente põe confiança naquilo, eu não põe não, irmão. Já era a época que eu punha. Porque eu já sei, eu já sofri com isso aí. Você confia, nossa, agora apareceu um mesmo que, agora esse é bom mesmo. Vixe, esse agora vai olha. Meu filho, 5 dias te decepciona. Não tem instabilidade, não tem segurança, não tem firmeza, não tem, força. E Eliseu tinha firmeza, vamos ver? Eliseu tinha instabilidade, firmeza, segurança no falar. Capítulo 6 de 1 Samuel, versículo 20. Glória a Deus. Isto. Olha aí, meus queridos, o que a palavra de Deus nos mostra. Quem poderá subsistir? Aquele povo de Bet-Sem, aqueles filisteus. Então veja bem, 1 Samuel 9:20, olha o que diz. Olha o que fala, 1 Samuel 9:20. Pode ler? Pode. E quanto às jumentas que há 3 dias se desperderam, que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Irmãos, Samuel tinha estabilidade, firmeza na sua palavra. Por quê? Quando ele encontra com Saul, Saul nem falou nada para ele que estava procurando jumenta, falou? Ele chega e fala assim, olha que coisa tremenda, olha a segurança. Agora tem gente que, hoje eu vi um pastor, ele falou, e é verdade mesmo, tem gente que tem hora que vai profetizar, e você vê que não é Deus que está usando, e aí ele pega e corta a profecia, e sorta uma língua estranha, e pega lá na frente de novo, e depois volta de novo. Então a gente tem que tomar cuidado. Aqui Eliseu, ou seja, Samuel, o que ele fez? Quantas jumentas que há 3 dias se perderam. A jumenta faz 3 dias que perdeu, a jumenta do seu pai. Faz 3 dias que elas se perderam. Não ocupe teu coração em procurar elas, que eles já acharam. Agora, aonde que estava essa jumenta, irmão? Sabe o que é isso? É ter firmeza no que fala. Por isso que tem gente que profetiza e depois o negócio não cumpre, fica aí, tentando justificar para a igreja, tentando justificar para o povo, nessa pandemia que passou, quantas desgraças que ia acontecer, irmão, profetizaram que ia acontecer até hoje, não aconteceu, ué? Quantas tragédias falaram que ia acontecer, cadê? 3 dias de escuridão, eu não vi, não teve. Você entendeu? Agora, o profeta Samuel, ele fala assim, pode ir, pode ficar tranquilo, não precisa se preocupar com a jumenta não, que já encontraram a jumenta já está em casa, fica preocupado não, Deus tem coisa maior para a tua vida, era o que ele estava falando. Para quem é o teu desejo? Você vai ser rei em Israel, só faltou falar assim. Então, irmãos, é ter instabilidade, ter firmeza, segurança no falar, no que fala, Quando a pessoa,
ela não está falando por Deus, irmãos, é complicado. É complicado. Eu já vi pessoas profetizar. Eu vi um profeta, entre aspas, destruir um casamento. Ele entregou a mensagem para um casal, e o marido estava junto, para a mulher, e o marido depois queria saber o que era, e não tinha nada a ver. Só que como era Deus que estava falando, o homem pôs na cabeça, não, Deus falou, você está errado, você fez alguma coisa. E não era o outro rapaz, era o outro casal, era outra pessoa. Mas ele foi e falou para a pessoa errada. E destruiu, deu o que fazer. Olha, irmãos, nós teve que ir atrás, nós teve misericórdia. Eu falei, não, pelo amor de Deus, tem que ter mais profeta falso. Da moda do profeta falso, ou ele se converte, ou se retira do arraial, ou senão o pescoço desrola. Era o que Elias fazia. Era o que Elias fazia. Então, veja bem, Eliseu, ou seja, Samuel, ele fala aqui, irmãos, não precisa se preocupar não. As jumentas já estão encontradas. E mais, o que diz? Ele tinha firmeza e segurança até no andar. Ah, não, mas isso é... versículo 16, 9:16. Amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tem olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Irmãos, Samuel tinha firmeza por onde andava. Quem estava falando com Samuel aqui? Vai vir um moço de Benjamim. Quem que era? Saul. Você vai ungir ele capitão. Você vai ungir ele rei lá. O clamor do meu povo está pedindo um rei. Ele está pedindo. E o rei vai ser Saul. A coisa mais gostosa, irmãos, é ter firmeza por onde você anda. Você não ter insegurança. Você não ter insegurança do que você está fazendo. A coisa mais difícil que tem é a gente fazer as coisas com insegurança. Será que vai dar certo? Ah, não vai dar certo. Ah, não. Não. Vai ou não vai? Vai. Em nome de Jesus, vai. Então vamos. Agora, vai, não vai. Não vai, vai, não vai. E a gente fica perdendo. Samuel, aqui, Deus falou com ele. Amanhã por estas horas vai vir um moço até você, tal. Você vai ungir ele, capitão, tal, porque o meu povo tem clamado. Samuel sabia que ele andava na presença de Deus. É igual, irmãos. Olha aqui, eu estou orando a Deus, pedindo a Deus algo. Eu estou pedindo a Deus, só Deus sabe que eu estou pedindo Ele. Aí Deus faz, aí eu já vi crente falar para mim, pastor, será que não é cilada do inimigo, não? Mas peraí, você está pedindo Satanás ou Deus? Se você está pedindo Deus, é Deus que vai te dar, não é cilada do inimigo. Porque tem gente que pede a Deus, aí, será que não é coisa do inimigo, não? Não, irmão, pelo amor de Deus, quem que você está pedindo, quem você está clamando? A Bíblia já fala, se vós sendo mal sabeis das coisas boas seus vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará aquilo que lhe pedirem. Então nós vamos pedir. Vamos mais. Samuel era procurado. Veja aí. Porém, versículo 6, do 9, 2 Samuel 9:6. Porém ele diz, eis que há nessa cidade um homem de Deus honrado, e tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos-nos agora. Aqui eu vejo outra coisa. Ou seja, Samuel era um homem procurado. Procurado. E aí?
Quantos que se dizem crente está sendo procurado? Procurado por quem? Hã? Quem está procurando? Procurado. Caloteiro. Procurado. Mentiroso. Procurado. Falso profeta. Procurado. Quem que está? Ele era procurado. Quando diz, vamos lá agora. Vamos agora lá. Lá onde? Onde estava Eliseu? Samuel. Vamos até onde ele está. A coisa mais boa. Eu agradeço a Deus, irmãos. Fora de brincadeira, assim. Tem dia que é pelo telefone, as pessoas procura para oração, procura, vem aqui orar, vai. Eu faço com o maior prazer, pode ser aonde que for. Pode ser velório. Ué, no dia da escola, nós fizemos dois velórios. No dia da escola, enquanto acabou o almoço ali, que nós acabamos de almoçar, nós fomos fazer 2 velórios. Chega numa cidade, se estiver morto, faz o velório. Então, é melhor você ser procurado para fazer as coisas de Deus, para Deus, do que ser procurado pela polícia, ser procurado pelo... Você fez alguma coisa de errado na rua, estão te caçando. Mexeu onde não devia mexer, e agora está te caçando, está te procurando. Onde que mora? Diz que tem um homem de Deus nessa cidade aqui. Onde que mora? Vamos lá, diz que ele ora e Deus faz. Deus faz. Deus faz. Então, procurado, irmãos. Samuel era procurado. Vamos mais aqui. Eliseu também era um homem procurado. Procurado por Naamã. Procurado pela a sunamita, quando perdeu o filho, e assim por diante. Samuel era homem de... Aí no mesmo capítulo 9 e versículo 6. Era homem de visão. Por quê? Olha o que diz aí. Vamos lá agora. Porventura, o quê? Ele vai nos mostrar o caminho. Isso nos fala do quê? Visão. Samuel era homem de visão. Não era homem de divisão, não, irmãos. Era homem de visão. Ele via as coisas antes de acontecer. Que isso, pastor? O que diz lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 7? O Senhor seu Deus não fará coisa alguma sem antes revelar para os seus santos os profetas. Antes que vai acontecer alguma coisa, Deus revela antes. Para os seus santos profetas, não é para profetada não, para seus santos profetas. Homem santo, homem de Deus, mulher de Deus, servo de Deus. E aqui, vamos lá que ele vai mostrar para nós o caminho, aonde estão as jumentas. Eliseu, ou seja, Samuel tinha visão. Olha aí, homens de Deus têm de ter visão. Samuel teve visão das jumentas encontradas, nós já lemos. Eliseu também, homem de visão, ele, enquanto Geazi estava vendo o quê? Os inimigos em volta do arraial. O que Eliseu estava vendo? Carros e cavalos de fogo estavam em volta de Eliseu. Há um contraste aqui, né? Tem crente que tem visão só de luta, e o outro tem visão só de vitória. Enquanto, tem uns que tem visão, eu estou numa luta, e que ele dá mais ênfase à luta do que para Deus. E tem outros que dá mais ênfase para o Satanás do que para Deus. É porque o Satanás falou, e porque o inimigo está furioso, e porque o inimigo é isso. Aí vai dando cartaz para ele, o inimigo fica todo. Eita! Eu vou derrubar esse crente, porque ele está falando que eu sou poderoso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. E acaba. Só que aqui nós vemos
Eliseu fala assim, o moço chegou, o profeta, nós estamos perdidos. Por quê? Olha para o senhor ver, o que está em volta do arraial aqui, ó. Nós estamos perdidos, nós diante deles, nós não somos nada. Aí o Eliseu fala o quê? Não te preocupes, mais são os que estão conosco, do que os que estão com eles lá fora. Aí quem sabe o Geazi olhou e falou, você está enganado, nós diante do que está lá fora, nós não é nada, tantinho que nós é aqui. Aí o Eliseu faz o quê? Vem cá, Deus, abra os olhos deste moço para que ele veja. Abre o olho, moço. E aí, o que você está vendo? Ué, cadê o quê? Aquele povão que estava aqui, aqueles inimigos que estavam aqui. Olha, não está aí não, o que você está vendo? Eu estou vendo carros e cavalos de fogo em volta do arraial, em volta de Eliseu. A oração muda visão. A oração muda a visão. A oração de Eliseu mudou a visão de Geazi. Isso por quê, irmãos? Porque Eliseu, Samuel, era homem de visão. Eram homens que tinham visão de Deus. E para encerrar, Samuel, homem de comunhão com Deus. 1 Samuel 9,15. Olha o que diz. Porque o Senhor revelaria isto aos ouvidos de Samuel um dia antes de Saul, um dia antes que Saul viesse dizendo. Olha aí, porque o Senhor revelará aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse dizendo. Isso nos fala de comunhão, porque Deus falou, antes que Saul viesse ter com Samuel, Deus já chegou para Samuel, ó, amanhã por estas horas vai para chegar um moço, vai chegar um rapaz, tal. O Eliseu já, ou seja, o Samuel já ficou esperando, já ficou aguardando. Sabe isso, irmãos? Sabe por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. A nossa comunhão com Deus, Deus nos mostra, Bruno, o amanhã. Sabia? Que se nós mantermos como... O que fala o Salmo de número 25, 14? Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Para quem tem intimidade com Deus, Deus revela segredo. Amanhã vai acontecer isso. Depois da manhã vai se passar isso. Daqui a 5 dias vai se passar isso. Deus já revela, irmãos. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Antes que Saul chegasse, Deus já falou com Samuel. Vamos buscar isso para nós. Nós estamos buscando, irmão, dons espirituais, pedindo ao Senhor, Deus, dá dom para a igreja, usa a igreja nos dons espirituais, levanta homens, mulheres, cheios do Espírito Santo, para ser usado nos dons espirituais, na última hora da igreja, na face da terra. Vê? Eliseu, homem de comunhão com Deus, também da mesma forma. Da mesma forma, quando o rei da Síria intentava destruir Israel, amanhã nós vamos pegar esse povo, eles vão passar por aqui, ou por essa rua. Aí Deus chegava e falava, ó, Eliseu, fala para o meu povo não passar por essa rua não, que o inimigo está lá na frente esperando eles. Aí eles passavam por outra rua, Frank, e os inimigos ficavam lá esperando até no outro dia. Mas cadê esse? É porque Deus cuida de nós, irmãos, aleluia. É que Deus zela por nós, é que Deus nos guarda, e o inimigo fica envergonhado, aleluia. Pensa bem para você ver, o inimigo fica lá esperando, ó, hoje aqui é crentinho, passa aqui, eu vou jogar areia na benção dele. Aí ele não passa, fala, mas ele passa aqui todo dia, porque ontem Deus já avisou, não passa lá amanhã não, que o bicho está lá. E tchuf, para o outro lado. Isso não foi nenhuma vez, nem 2 vezes, foi muitas vezes que aconteceu, porque Deus cuida quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos comunhão com Deus, Deus revela, Deus fala, Deus traz o oculto e revela para a glória do seu nome. Pai, em nome de Jesus, eu sou grato ao Senhor por essa noite, por tudo que nós aprendemos, Pai, que possamos honrar